poderia comer, tipo, o dobro da quantidade que eu comi. Nenhuma dieta restritiva funciona. É um café da manhã perfeito. Tá realmente faltando uma salada nessa casa. Se a gente tem um balde de pipoca, eu tenho que comer até o final. É possível ter uma alimentação intuitiva, então deixar de viver momentos em família por conta das calorias. Você não ficar pirando com as calorias o tempo todo. Bom dia, começando mais um vlog por aqui. Hoje é quinta-feira, dia 5 de fevereiro de 2026 e hoje é aquele dia que eu tô no mood de preguiça. Tô vivendo na velocidade 1 e eu decidi que vou fazer o mínimo possível, porque fazer o mínimo possível já vai ser meu máximo hoje. Então eu já fui na academia, consegui fazer meu treino, peguei pesos um pouco mais baixos, porque eu realmente, meu corpo tá com muita preguiça hoje. Então só o fato de estar na academia já é um grande avanço. E se eu pegasse pesos mais pesados, provavelmente eu ia ficar dolorida demais nos próximos dias. E não é uma coisa que eu quero. Então eu peguei mais leve. Agora são 10 horas da manhã. Eu acordei hoje sem alarme, então eu acho que eu descansei bem, descansei bastante. Eu acordei 8h30. E hoje eu fui na academia sem tomar café também. Agora eu tô com muita fome. Vou fazer meu café e eu tô doida pra comer um mamão que eu comprei ontem. Eu tava com muita vontade de comer mamão essa semana. Aí ontem a minha mãe comentou que ela comprou um mamão que tava com preço bom no mercado. E eu tava indo no mercado quando ela falou isso, então eu falei, deixa eu ver o preço do mamão aqui. E aí ele tava com preço bom, eu comprei. E desde ontem eu não vejo a hora de chegar o café da manhã de hoje, que é o momento que eu vou finalmente poder comer meu mamão. Espero que ele esteja gostoso. Na minha cabeça, mamão é uma fruta de comer no café da manhã. É meio estranho comer em outras partes do dia, tipo de sobremesa do almoço ou lanche da tarde. Lanche da tarde até vai, mas eu acho que de manhã fica mais gostoso, sabe? Não sei explicar. Eu acho que começar o dia tomando um café da manhã com mamão é um café da manhã perfeito. E não tem como o dia ser triste. Ontem eu passei com a nutricionista, que era a consulta que eu tinha marcado no meio de janeiro. Eu decidi dessa vez passar com uma nutricionista que era uma conhecida minha, era uma amiga minha. Ela estudou na minha escola e ela se formou faz um ano, eu acho que ela era um ano mais nova que eu. E eu tava acompanhando bastante o conteúdo dela, assim, nas redes sociais e eu falei, vou testar passar com ela, né? Eu acho também que a gente tem muito que incentivar nossos amigos que estão começando nas profissões, que a gente tem como incentivar, né? Então, eu tava precisando de uma nutricionista, eu falei, por que não passar com ela? E eu, sinceramente, gostei muito da consulta. Eu até comentei com a minha mãe que era estranho estar passando com uma pessoa que era minha amiga, assim, que tem mais ou menos a mesma idade que eu, porque na minha cabeça ia ser engraçado eu chegar com o meu exame pra ela avaliar se tava tudo dentro do normal, ou se eu tinha que mudar alguma coisa. E na verdade não foi nada estranho. Eu não levei um exame pra ela porque eu não consegui fazer meus exames de sangue a tempo, mas eu vou levar no retorno. E o meu feedback é que eu achei a consulta muito profissional. Parecia que eu tava falando com uma nutricionista que já tava formada faz tempo. Ela me explicou muitas coisas. Com certeza a nossa conversa foi muito diferente de como seria na escola. Claro, a gente não se via fazia muito tempo, então nossas conversas estão diferentes, a gente tá diferente. Eu até falei isso pra ela, que eu gostei muito da sensação de passar com uma amiga, e ela falou, agora a gente é adulta, né? E realmente foi muito legal, eu gostei muito da experiência, e eu gostei muito do cardápio que ela montou pra mim também. Ela não mudou muitas coisas do que eu já estava acostumada a comer na minha rotina, só fizemos as medidas lá com o adipômetro, acho que é assim que chama, e deu que a minha porcentagem de gordura ficou um pouco acima do que seria o ideal na minha faixa etária, assim, de acordo com todas as minhas outras medidas, mas ela falou que não tem nada muito acima, que tá tudo bem, mas como é uma coisa que eu queria emagrecer um pouco, ter um pouco mais de definição, a gente montou um cardápio específico para isso, e também pelo fato de eu ter SOP, que é síndrome dos ovários policísticos, pode ser que eu tenha resistência à insulina, e aí por conta disso a gente teria que fazer algumas adaptações na dieta, por exemplo, comer mais alimentos integrais, colocar mais fibras na dieta e tomar um pouco mais de água também. Aí quando eu fizer meus exames de sangue, eu vou levar pra ela ver, pra ver se eu tenho ou não resistência à insulina, mas de modo geral, assim, eu gostei bastante. Ela também faz um pouco diferente a ideia da refeição livre. Ela falou que não gosta de colocar uma refeição livre por semana, falar pros pacientes dela, né, que tem uma refeição livre por semana, porque senão a gente, como paciente, tem a ideia de que a gente pode chutar o balde e comer o que a gente quiser nessa refeição livre. Então
Então, na verdade, o que ela faz é falar a quantidade de calorias que a gente tem livre por semana. Então, por exemplo, no meu caso, ela colocou 1.500 calorias de refeição livre por semana, além das calorias que eu já vou comer no meu dia a dia, que eu acho que o meu cardápio deu em torno de 1.280 calorias. Na refeição livre eu posso comer até 1.500 calorias, considerando que isso seria para a semana inteira. Então eu posso dividir isso da forma que eu quiser durante a semana, mas eu tenho que me atentar a não passar muito disso. E aí, como eu sei quantas eu tô comendo, ela me deu algumas referências. Então, por exemplo, 3 ou 4 pedaços de pizza, dependendo do sabor. Ou como a gente come muita pizza doce, ela falou 2 salgadas e 1 doce. Ou, por exemplo, 3 esfirras grandes, ou um combo do McDonald's, por exemplo. Quando são restaurantes assim, tipo McDonald's, já tem como você ver a tabela nutricional online, tem como você ver as calorias de todos os combos. Então isso facilita bastante. Mas quando não tiver também, eu posso sempre perguntar pra ela. Ela falou que tá sempre disponível pra tirar minhas dúvidas. Mas além disso, ela colocou um docinho todos os dias na minha dieta. Então, por exemplo, 2 quadradinhos de chocolate ou 30 gramas de doce de leite. E isso eu acho que já vai fazer muita diferença, porque quando a gente fica com vontade de comer doce, a gente só quer um docinho. E considerando que tá dentro da dieta, fica melhor ainda. Eu vou fazer o retorno com ela em 40 dias, mas antes disso, uma semana antes mais ou menos, eu vou viajar. Eu vou fazer minha primeira viagem de navio. A gente vai fazer um cruzeiro por Santos, Ilha Grande e Búzios. Eu tô muito animada, mas eu não sei como que vai ser minha alimentação nesses dias. Eu nem quero me cobrar em relação a isso também, quero viver totalmente essa experiência. Então eu não sei como que vai ser tudo isso, mas eu vou compartilhando tudo aqui com vocês. Agora eu vou lá fazer meu café da manhã, que eu tô com muita fome. A vida real é mais ou menos assim, ó. Essa é a comida, tipo assim, tá gostoso, mas às vezes não dá muita vontade de comer. Tipo, você tá no meio da comida, aí dá, tipo, você não aguenta mais comer, sabe? Aí o que que a gente faz? Coloca um pouquinho de batata palha. Porque aí a gente consegue comer, fica gostoso e todo mundo fica feliz. E a gente pausou aqui pra almoçar e a gente tava fazendo aqui uma gravação de produtos que o cliente mandou pra gente captar a imagem em casa. Então tá tudo ali em cima da nossa mesa. E a gente tá gravando aqui nesse negocinho que eu não sei o nome, nessa base rotatória. E aí tem uma luz ali e tem uma luz aqui. E depois a gente vai editar pra mandar pra ele. E é isso, bora almoçar. Estou com muito sol por aqui, finalmente. Essa semana tava a semana inteira nublada. Não tava frio, mas também não tava calor. Então hoje abriu um sol, já deu vontade de sair, ainda mais que é sexta-feira. A minha mãe me chamou pra almoçar com ela num restaurante que a gente gosta muito. E à noite eu e o Emanuel vamos no cinema. Então hoje é um dia com muitos compromissos, saindo da rotina, um pouquinho de trabalho, mas eu tô bem animada. E hoje é meu dia de arrumar a cama, então vamos conversar enquanto eu tô arrumando minha cama. Essa semana, todos os dias a gente arrumou a cama, cada dia foi um, e também todos os dias a gente lavou toda a louça, também alternando, então as coisas estão começando a acontecer por aqui. Nossa rotina não tá nos horários certinhos, mas pelo menos as coisas principais, assim, que fazem mais diferença pra nossa produtividade, a gente tá conseguindo fazer, e isso tá me fazendo muito bem também. Como eu falei, essa semana eu acordei mais tarde, porque semana passada a gente teve captações bem fora da rotina, então geralmente quando eu saio da rotina demora muito tempo pra eu conseguir voltar, e eu só consegui voltar hoje. Na verdade, eu não vou nem falar que eu voltei, porque hoje eu acordei 1 hora a mais do que era pra acordar. Mas é porque realmente essa semana eu tô muito cansada. Eu acho que é por causa do período do mês também. Mulheres vão me entender. Então eu decidi pegar mais leve. Hoje eu não vou nem na academia. Hoje vai ser meu dia de descanso. E no final de semana, se eu tiver disposta, eu vou fazer o treino que era pra ser hoje, eu vou fazer cardio também, vou voltar a fazer yoga, que essa semana eu não fiz yoga nenhum dia, mas eu fiz treino e cardio todos os dias, então tô bem satisfeita com o resultado. E como eu falei também, essa semana eu fui na nutricionista, então eu queria compartilhar um pouquinho mais de como que tá sendo minha nova relação com a comida. Na verdade, a relação que eu já tenho tido há um tempo, mas como que eu vou continuar encarando as coisas daqui pra frente. É bom que eu já vou começar também esse vlog saindo, né, num dia totalmente fora
da minha rotina, então já vai ter bastante essa questão da alimentação. A meta que eu coloquei para esses 180 dias é de emagrecer, mas na verdade eu fui no nutricionista e ela falou que não tá nada muito acima, que eu estou um pouco sim acima da quantidade de gordura, do percentual de gordura. Aliás, não tem nada preocupante, é realmente questão de estética e um pouquinho de gordura acima do que deveria. Mas realmente minha intenção é tentar levar a alimentação um pouco mais leve do que eu sempre levei, no sentido de eu não quero me restringir, não quero colocar um limite assim na alimentação, porque eu não quero que aconteça o efeito rebote de quando você fica, por exemplo, essa semana eu não vou comer doce a semana inteira. E aí chega o final de semana, você acaba comendo doce que você não comeu a semana inteira e ainda mais ainda porque você estava se privando, então seu corpo quer, ele não aguenta, ele quer repor tudo isso, todas as energias, então realmente é uma coisa que nunca deu certo pra mim e não é uma coisa que eu quero fazer agora. Eu só quero realmente ter essa orientação do que comer e da quantidade de comer pra não estar comendo a mais desnecessariamente. Por exemplo, às vezes uma fatia de queijo vai todos os dias, vai aumentar muito a quantidade de gordura da minha dieta, então agora que eu tenho um direcionamento, eu acho que vai mudar bastante a situação por aqui. Às vezes é uma manutençãozinha, assim, uma coisa ou outra que vai fazer bastante diferença no resultado final, mas realmente eu não quero me privar, então, claro, às vezes, uma vez ou outra que eu perceber que eu tô querendo comer um doce que não precisava, sabe, só por gula mesmo, eu vou com certeza deixar de comer. Mas, por exemplo, ontem, depois do almoço, a gente tava comendo chocolate com morango e uva. E aí eu peguei a quantidade de chocolate que tinha na minha dieta, peguei a quantidade certinha, derreti um pouquinho ali com morango e comi. Até ali tava tudo bem, tava dentro da minha dieta. Mas eu acho que por essa sensação de estar me privando, meu corpo queria mais. E aí eu percebi que se eu não comesse mais um pouquinho naquele momento, eu ia querer comer mais depois. E aí eu poderia comer, tipo, o dobro da quantidade que eu comi. Então eu fiz o quê? Peguei mais 2 quadradinhos, comi de boa, sem culpa, e percebi que depois disso eu tava totalmente satisfeita. Então não precisava, sabe, me privar naquele momento. 2 quadradinhos não vão fazer diferença nenhuma. Mas caso eu tivesse falado pra mim que não ia comer naquele momento, poderia ser que depois, à noite, em outro momento do dia, eu teria querido um outro doce muito maior ou alguma coisa assim. Claro que isso é um exemplo simples, eu vou tentar aplicar isso na minha vida em todos os momentos, ter uma relação melhor com a comida mesmo, conseguir seguir uma dieta mais equilibrada, sabendo as quantidades que eu tenho que comer, me restringindo quando necessário, mas na maioria das vezes, principalmente quando sair da rotina, eu quero ter uma relação bem leve assim nesse sentido, comer as coisas que eu quero comer, mas também não extrapolar desnecessariamente. E aí, como eu falei, hoje a gente vai num restaurante no almoço, então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês do que eu vou comer, mas é um restaurante que tem bastante opções, assim, de comida mesmo. A gente gosta de pedir o menu que vem entrada, prato principal e sobremesa, e no prato principal você consegue fazer as combinações que você quiser, então tem salada, carne, arroz, feijão, tudo certinho, assim, é muito bom. E à noite a gente vai no cinema, e sempre que a gente vai no cinema, a gente pede muita pipoca salgada, pipoca doce, a gente extrapola, e eu sempre volto passando mal, me falando assim, da próxima vez eu vou pedir uma pipoca menor. Então hoje a estratégia que eu vou tentar é pedir uma pipoca menor, porque eu já percebi que eu não consigo me controlar com pipoca. Então, se a gente tem um balde de pipoca, eu tenho que comer até o final. É um dos alimentos que eu não consigo parar de comer assim no meio. Mesmo que eu esteja cheia, mesmo que eu já esteja passando mal, eu não consigo deixar a pipoca no balde. Eu já tentei, mas não deu certo. Então, realmente é uma dificuldade muito grande. O certo seria não ter a opção de ter um balde de pipoca. Mas eu também não quero me restringir. Então, eu não quero falar, não vou mais comer pipoca porque eu não consigo me controlar. Então, a minha estratégia hoje vai ser realmente pedir uma pipoca menor. Mas vamos ver como que vai ser tudo isso na prática. Bom dia, sábado. Hoje tá um dia bem nubladinho por aqui.
Não tá frio, mas tá bem nublado. Eu espero que abra um solzinho, porque hoje a gente combinou de correr no parque com os meus pais. Então agora são 8 horas, a gente vai umas 9h30. Ontem eu não fiz exercício, foi meu dia de descanso, então eu tava com muita vontade de acordar hoje, me sentir mais produtiva. Nem precisei dormir tanto, eu coloquei alarme mais cedo e acordei me sentindo disposta. Então eu já tô aqui trabalhando um pouquinho, porque ontem eu não trabalhei. Ontem foi literalmente meu dia de folga, eu saí com a minha mãe na hora do almoço, saí com o Emanuel à noite. E então hoje eu resolvi acordar um pouquinho mais cedo pra trabalhar um pouquinho. Depois a gente vai correr com meus pais, então eu vou fazer exercício. E mais tarde eu não sei ainda o que a gente vai fazer, mas eu acredito que a gente vai na casa da minha avó, então provavelmente vai acontecer de a gente comer alguma besteira, enfim. Tô tentando lidar bem com essa situação, porque ontem eu acabei fazendo tudo que eu falei. No caso da pipoca, eu acabei não pedindo a pipoca P porque não ia compensar, ela era muito cara, então a gente acabou pegando a grande mesmo porque o Emanuel ia pegar o balde de qualquer jeito, então a gente ia pegar uma pipoca a mais só pra eu poder ficar com a pequena, mas aí a gente resolveu dividir o balde mesmo. Eu tentei me segurar ali, não comi muito. Claro que eu comi mais do que se fosse pequena, mas mesmo assim eu consegui dar uma segurada. E aí depois eu jantei uma saladinha lá do espoleto e na hora do almoço que eu saí com minha mãe, eu tentei fazer algumas escolhas um pouco mais saudáveis assim, mas realmente eu não consigo ir nesse restaurante e não pegar as coisas mais gostosas, porque pra pedir arroz e feijão eu prefiro comer na minha casa, né? Vamos ser sinceros. Então eu acabei dando uma extrapoladinha ali sim. Depois a gente ainda foi tomar um café ali na Copenhague, então tinha chocolate, acabei tomando chocolate também. Consequentemente, eu já cheguei nas 1.200 calorias a mais da minha dieta. Então, lembra que eu falei que minha nutricionista deu 1.500 calorias de saldo pra eu gastar como uma refeição livre? Acabei gastando já 1.200 pelas contas que eu fiz aqui mais ou menos. E ainda temos o final de semana inteiro pela frente, então claramente esse final de semana eu vou passar um pouquinho, vou tentar fazer escolhas mais inteligentes, mas eu não quero deixar de viver momentos em família, por exemplo, momentos de pedir uma pizza com a família por conta das calorias. Como eu falei, eu quero ter uma relação mais saudável com a comida. Então, infelizmente, eu vou acabar passando, mas quem sabe na semana que vem eu consigo ter menos momentos de refeição fora, assim, da dieta. Então, acaba compensando e eu acho que é isso, né? Buscar o equilíbrio. Estamos tomando chuva aqui. Muita chuva. Muita chuva. Essa é a situação pós-corrida. A chuva humilha às vezes. É do que esse pastel? Creme de avelã. O Manuel achou um pastel doce aqui, é gostoso. Agora a gente vai pra casa da minha avó. Tá bem friozinho, chovendo. Foi mal. Eu tô de moletom e o Emanuel tá de bermuda, como sempre. Vem aqui aparecer. Existem 2 tipos de pessoas e a gente é sempre assim. Eu mandei colocar rosas em homenagem às mulheres. Manjericão. Mas o que é? Manjericão. Não, manjericão. De americano. Manja. É folha. O motoboy tava passando, aí tá chovendo, bateu um vento e caiu. Você caiu da árvore. Fica nervoso. Vó, você quer pizza de chocolate? Ele fica nervoso, ó. Você viu como ele tá nervoso? Você quer pizza de... Você quer um pedaço, né? Dessa pizza aqui. Não, não quero. Eu não vou comer. E esse bolo aqui é do quê? É bombocado de fubá. Oh. E esse daqui é... é o quê? Abóbora com coco. Você que fez também, né? Eu fiz. Eu mandei fazer lá no mercado, ele me entregou. É que simpática. Mas esse daqui foi ela que fez. Esse azeite não precisa pôr no bolo, né? Não. Eu casei em fevereiro, eu fiz 21 em abril. Aí no outro ano, ele nasceu. Ah, então não esperou tanto. Entendeu? Entendi.
O Ricardo não respondeu. Demorou pra ter. Foi papum. Não, não foi papum nada. Papum é assim, tipo, casou 9 meses depois nasceu o filho. Todos os dias eu me contradizendo nesse vlog. Ontem eu falei que queria ter uma melhor relação com a comida. Voltei da casa da minha avó passando mal de tanto que eu comi. A gente pediu pizza salgada, pizza doce, ela fez bolo, a gente comeu tudo. E o problema realmente é quando você tá no momento que você tá com fome, você perceber qual que é o seu limite, porque você acaba comendo muito rápido e come demais sempre. Então ontem eu voltei bem decepcionada comigo mesma. Claro que é uma cobrança que eu tô tentando trabalhar pra não ter, porque como a ideia é ter uma relação mais saudável com a comida, eu sei que isso demora muito tempo, mas ao mesmo tempo eu acabo me cobrando, até porque no momento que eu tô passando mal eu fico assim, por que que eu comi tanto? Mas é isso, eu acho que é um equilíbrio que a gente tem que buscar aos poucos, não pode se cobrar demais também, e com o tempo e com as experiências a gente vai conseguindo aos poucos. Hoje a gente vai na casa do primo da Manuel almoçar lá, então como eu tava me sentindo mal ontem, senti que eu comi demais, eu achei que ia ficar com a consciência um pouco mais limpa e me sentir um pouco melhor, um pouco mais disposta se eu fosse na academia hoje. Então eu acordei já um pouco mais cedo, tava super disposta, com energia, então eu já fui na academia, já fiz meu treino e depois a gente vai se arrumar já pra ir lá, porque tá marcado 11h30 e agora são 15 para as 10, então tenho que correr aqui. Pois é, galera, esse negócio de conseguir ter uma boa relação com a comida é realmente um desafio. Esse primeiro final de semana que eu tava tentando fazer uma dieta nova, começar uma nova dieta, começar uma nova relação saudável com a comida, já acabei o final de semana me sentindo meio mal, assim, tipo, eu falhei na minha missão, porque literalmente sexta, sábado e domingo, nos 3 dias, eu saí de casa, comi fora, comi coisas diferentes, e nos 3 dias eu acabei o dia passando mal, me sentindo cheia demais, sabendo que eu comi mais do que eu deveria. E no começo eu até tentei falar assim, vou tentar contar as calorias, vou tentar fazer escolhas mais inteligentes. No domingo eu acabei, não diria chutando balde, mas falando assim, não vou me importar mais com as calorias, porque senão eu vou ficar louca. Então eu acho que isso é meio que buscar o equilíbrio, você não ficar pirando com as calorias o tempo todo, mas também decepciona muito o fato de não conseguir comer só o suficiente. Porque quando eu tô cheia passando mal, eu falo assim, da próxima vez eu vou conseguir comer menos, comer até o meu limite, assim, até o quanto eu estiver satisfeita. Eu já comi um pouquinho da comida, já estou satisfeita, já senti o gosto ali, já comi o doce também. Tá ótimo, eu já tô me sentindo assim, com a quantidade de comida que eu comi. Mas quando você está com fome, principalmente se você ficou mais horas do que deveria sem comer, naquele momento é simplesmente muito difícil de conseguir saber qual que é a quantidade que você tem que comer. Ou até conseguir parar ali no momento que você já tá satisfeito, sabe? Que você já comeu o suficiente. Principalmente quando a gente tá comendo com outras pessoas, que a gente vai conversando, vai rindo, vai fazendo outras coisas, e aí não foca totalmente na comida, então eu acho que eu, nesses momentos, acabo comendo muito mais sem perceber, e quando eu paro pra ser consciente em relação a isso, parece que eu ainda não comi o suficiente, parece que eu vou ficar com fome depois. Eu não sei o que acontece, é um sentimento de escassez, assim. Quando eu tô em casa, eu me sinto bem de comer meu almoço, uma frutinha e continuar meu dia, porque eu sei que daqui 3 horas eu vou comer de novo. Agora, quando eu tô fora de casa, eu fico assim, e se daqui 3 horas eu não tiver comida? Só que claramente eu vou ter comida, e também se eu não tiver, quando eu chegar em casa eu posso comer. Mas realmente é uma coisa que eu percebi já que vai demorar muito mais tempo do que eu imagino. Em 2024 eu li o livro Comer Intuitivo. Foi um dos melhores livros assim que eu li, que virou uma chavinha na minha cabeça, porque ele fala muito sobre a relação que a gente tem com a comida desde que a gente é pequeno, assim, e também todos os estigmas e padrões que a sociedade colocou na nossa cabeça em relação à comida, em relação ao corpo, estética, saúde, tudo isso. Então foi um livro muito esclarecedor pra mim e eu consegui entender muito bem e perceber que a maioria das pessoas, principalmente aqui ao redor de mim, sofrem com essa questão da alimentação. Então todo mundo tem uma relação ruim com a comida, basicamente. E todo mundo que já
tentou passar por uma dieta sabe o quanto é difícil e o quanto, na maioria das vezes, não dá certo. Então esse livro fala muito sobre você começar a fazer uma dieta, se restringir e depois ter o efeito rebote. Não necessariamente você engordar tudo que você perdeu, mas simplesmente o fato de você ficar com vontade de comer o dobro depois que você se restringiu por um tempo. Então, basicamente, na concepção das autoras, são 2 autoras que escreveram esse livro, 2 nutricionistas, nenhuma dieta restritiva funciona. Claro que elas têm todo um contexto no livro, tem vários poréns também, até porque uma pessoa que tem intolerância à lactose não pode falar que ela pode comer qualquer coisa e nenhuma dieta vai funcionar para ela. Tem casos e casos. Mas a ideia geral do livro é você conseguir ter uma alimentação mais intuitiva, até porque, segundo elas, nossa natureza é ter uma intuição em relação ao que a gente precisa comer e até que ponto a gente está satisfeito. Porque se a gente não seguisse nenhum plano alimentar e tivesse os alimentos à nossa escolha, a gente faria escolhas mais naturais e de acordo com a quantidade que a gente precisa. E aí, se você tá se perguntando, tá, mas e se a gente tivesse todas as tranqueiras possíveis, salgadinho, chocolate, tudo isso, óbvio que a gente ia escolher comer isso. E elas defendem que, no primeiro momento, sim, você ia comer a quantidade que você quisesse disso, porque você meio que se restringe em relação a esses alimentos. Só que aí, depois que você percebesse o quanto você ia ficar mal comendo isso, as suas próximas escolhas alimentares seriam por alimentos mais saudáveis, porque você saberia como isso ia impactar positivamente no seu corpo, no seu bem-estar. Então, todas as nossas escolhas alimentares seriam de acordo com o nosso bem-estar. E aí, claro que o ideal é a gente ter alguns conhecimentos, por exemplo, eu preciso comer um pouco disso aqui, um pouco disso aqui, para complementar uma refeição ideal, assim. Elas falam para você ter um prato bastante colorido também, porque aí tem diversos nutrientes diferentes. Toda essa conversa, assim, mas o que realmente mudou a minha cabeça foi o fato de que é possível ter uma alimentação intuitiva, então é possível a gente conseguir parar no momento que a gente está satisfeito. E uma dica que elas dão em relação a isso é quando você tá literalmente comendo, você come mais devagar e faz pausas no meio da comida, no meio da refeição, para ter uma avaliação assim consciente, tentar realmente perceber se o seu estômago está cheio, se ele já está satisfeito, se precisa de muita comida ainda. Então, por exemplo, você tá comendo, aí você para no meio da refeição e fala assim, será que eu já tô satisfeita? Será que ainda precisa de muita comida? Na maioria das vezes, quando você faz essa pausa no meio, provavelmente você já tá quase satisfeito. E aí é literalmente uma escolha você continuar comendo ou não. Quando eu li esse livro, eu tava conseguindo fazer isso muito bem, inclusive eu ia em alguns restaurantes que eu gostava muito da comida, e em vez de comer o prato inteiro, porque eu sempre voltava pra casa me sentindo muito cheia, assim, passando mal, eu pedia pra embalarem o restante da comida. Então elas falam muito sobre isso, que você não precisa sempre comer tudo. Então, o ideal é você ter a mentalidade de que você pode comer esse alimento depois. E aí também a gente entra em outros critérios, como, por exemplo, você tá numa festa de casamento. Você não vai ter aquela comida depois. Não adianta, porque você não tem, por exemplo, filé mignon todo dia na sua casa, e às vezes tem ali no cardápio do casamento. Então, entra em alguns pontos ali que são um pouco mais difíceis. Eu acho que nesses casos depende muito da realidade da pessoa também. Não tem como você falar pra ela não ter escassez, se realmente não é uma realidade pra ela ter aquele prato ali na casa dela. Então, ela vai num lugar desse, ela vai se esbaldar de comer. É a mesma mentalidade do rodízio, então você não vai todo dia num rodízio de sushi. Quando você vai, você quer aproveitar, fazer seu dinheiro valer ali. E aí, entrando nessa questão de dinheiro, fica um pouco mais complicado. Mas se você for pensar só na questão da alimentação, é uma teoria muito boa e é possível de aplicar dentro da realidade de cada um. E a minha intenção não é ter uma alimentação totalmente intuitiva, tanto é que eu fui na nutricionista, eu quero saber as quantidades que eu preciso comer, tanto por fins de saúde quanto por fins estéticos também. Então, como eu falei, esse ano minha saúde é uma prioridade, mas também eu gostaria de alcançar um resultado estético um pouco mais agradável para mim. Por isso eu quero considerar as 1.500 calorias que minha nutricionista me passou, mas também, como eu falei, eu não quero me restringir, porque eu sei que isso pode me dar um efeito rebote depois. E também o fato de me restringir tiraria muitos momentos em família. Por exemplo, esse final de semana inteiro eu não teria saído de casa se eu não quisesse comer nada fora da minha dieta. Então eu não teria ido na casa da minha avó, não teria ido no cinema com meu marido, não teria ido almoçar com a minha mãe, não teria almoçado em família ontem. Ou até teria, mas teria feito uma refeição em casa antes de ir. Enfim, seria um pouco mais incômodo e um pouco mais desagradável. Eu acho que ia exigir muito mais energia. Tanto
tanto para fazer minha comida quanto para lidar com as críticas das outras pessoas, porque com certeza existiriam. Mas como eu falei, eu vou repetir, eu acho que isso é uma construção. Eu acredito que o mais importante é continuar a longo prazo, então ter uma constância a longo prazo e aos poucos ir tentando ter essa relação mais saudável, mais equilibrada com a alimentação. Até que provavelmente eu espero vai chegar num dia que eu vou conseguir sair da minha dieta, sair da minha rotina e não ficar me cobrando e também não ficar me sentindo mal, passando mal, porque comi demais. Se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários para saber qual que é a sua opinião. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu amo começar o dia comendo mamão. Eu acho que é a melhor coisa que eu gosto de comer assim de manhã. E a minha ideia aqui vai ser continuar a minha dieta normalmente, como se eu não tivesse chutado o balde e saído totalmente da dieta no final de semana. Porque eu acho que isso vai me fazer bem, não vai piorar nada psicologicamente. Então eu vou simplesmente seguir o plano, sem fazer compensações nem restrições. Acredito que essa vai ser a melhor forma que eu vou conseguir lidar com isso. Servidos. Muito bom. Hora do almoço. Aqui temos mandioca cozida que minha sogra fez e mandou pra gente. Proteína de soja com molho de tomate e um pouco de ervilha. E eu vou fazer aqui também vagem refogada. E esse vai ser meu almoço. Acho que eu vou cortar um pouco de pepino também, mas eu tô seguindo as medidas... As medidas não. Os pesos que a minha nutricionista passou. Eu tô achando uma boa quantidade de comida até. Vamos ver se eu vou ficar com fome, mas é mais ou menos o que eu já tava comendo, então eu acho que vai estar tudo certo. Voltei para continuar esse vlog que a gente estava conversando sobre alimentação, com as minhas compras de mercado, que estava faltando bastante legumes e verduras aqui em casa essa semana. Então hoje a gente passou no mercado e vou mostrar um pouquinho do que a gente comprou, enquanto a gente conversa mais um pouquinho. Hoje eu fui fazer exame de sangue e a enfermeira colocou um adesivinho aqui, um curativo de criança, não entendi, mas achei muito engraçado, muito fofinho. E eu não quero tirar agora porque tá muito bonitinho. Depois que eu fiz o exame, fui tomar café da manhã no shopping, aí o Emanuel me encontrou lá, a gente já aproveitou e almoçou lá. A gente experimentou um novo restaurante que chama Boali, que é de bowls e saladas, essas coisas assim mais saudáveis. Ele experimentou um bowl de salmão, arroz, um molho teriyaki e algumas outras coisas. E eu peguei um bowl de salada que tinha alface, tomate, mussarela de búfala, molho pesto e frango desfiado. Eu acho que chama salada caprese. E aí eu adicionei o frango desfiado, tava bem gostoso, mas acho que não atendeu muito nossas expectativas em relação ao preço, porque a gente achou um pouco caro e eu achei relativamente pouca comida. Então, não sei se é um lugar que a gente voltaria, mas valeu a experiência. O Emanuel achou mais ou menos, mas eu até que gostei. E a gente chegou à conclusão que o Maná Poke, que é o poke que a gente sempre pede, é o melhor de todos, porque ele é caro, só que você paga ali pelo que você vai comer, porque você paga caro, mas ele vem bastante. Então vem uma quantidade que te deixa até cheio, sabe? Não é nem só satisfeito. E ele é muito gostoso. Então, por enquanto, entre os pokés que a gente experimentou, esse é o que mais compensa, na nossa opinião, que a gente mais gostou também aqui por enquanto. Até porque todos são o mesmo preço, mas esse é o mesmo preço e vem um pouco mais. Então, por isso que é o que mais compensou. Vamos às compras. Comprei uma torradinha, que é porque às vezes no meio da tarde dá vontade de comer mais coisa além do lanche da tarde. É o momento do dia que eu mais fico com fome, então eu gosto de comprar essa torradinha aqui, que ela tem poucas calorias, assim, por pacotinho. São 60 calorias por 6 bolachinhas, então ela geralmente costuma matar minha vontade, assim, de comer mais coisas. E não é tanta caloria também, então eu como mais tranquila e eu acho bem gostoso também. Brócolis, que eu achei que tava bem caro, R$10, mas eu comprei porque eu gosto de brócolis na salada. Se bem que às vezes na feira eu encontro por R$15, eu acabo não comprando porque eu acho caro. Então, se for levar isso em consideração, não tava caro, mas eu geralmente não compro quando tá R$15. Eu lembro de pagar 8 e achar um preço ok. Temos tomates,
cenouras, pepino, porque tá realmente faltando uma salada nessa casa, então eu comprei tudo possível pra fazer uma saladona. Em vez de comprar só legumes de refogar, eu comprei mais coisas que dá pra deixar já tudo pronto e fazer na salada. Aqui temos chocolate, porque a gente chegou à conclusão que quando dá vontade de comer um doce é melhor ter um chocolate que a gente já comprou no mercado em casa, então a gente já sabe quanto a gente gastou e quanto a gente vai comer, do que ficar com vontade de doce e pedir uma pizza inteira de chocolate. Então a gente já comprou o chocolate que estava na promoção comprando 2. Esses daqui são os meus, esses daqui do Emanuel. Então eu vou tentar o máximo possível ser regrada em relação a isso. Então comer quando tiver com muita vontade mesmo, assim, no máximo 2, 3 quadradinhos. E tentar, né, me acostumar com a ideia de me contentar com essa quantidade. Mas por isso que eu comprei um que eu acho que eu vou gostar bastante, porque aí eu já como doce logo que eu tô com vontade, já mato minha vontade. Aqui temos uma balinha de limão que a gente passou na Daiso no shopping e o Emanuel tava com vontade de comer essa balinha de limão. Eu achei muito azeda, não gosto tanto de coisa azeda desse jeito, mas ele gosta, então a gente comprou essa pequenininha aqui que era só pra ele. Eu experimentei uma e não gostei. E compramos também um cinto, bem aleatório, mas é porque o Emanuel tava precisando que o dele, ele comprou um que tem uma fivela que, tipo assim, é aquela que prende assim. Então, quando, sei lá, você dá risada, faz alguma coisa, o cinto solta. Então, a gente comprou esse daqui que tava R$ 10 na Daiso. E ele é de prender aqui no furo do cinto, então esse daqui vai dar certo. De verduras temos couve e manteiga, que eu comprei a folha mesmo pra cortar na grossura que eu quiser cortar, né? Então dessa vez experimentei comprar a folha, vamos ver como que vai ser pra fazer desse jeito. E eu sei que eu posso me arrepender disso, mas eu também comprei alface a folha em vez de comprar ela já lavada, que é o jeito que a gente costuma comprar, mas é porque tava metade do preço. Eu achei caro, R$ 11 pela alface já lavada, então dessa vez eu comprei a folha, vamos ver se eu vou me estressar muito pra higienizar. Porque como eu pensei que eu já ia higienizar a folha da couve, eu já vou fazer tudo junto. Mas vamos ver. Como somos só nós dois aqui em casa, a gente geralmente compra alface já lavada porque é mais prático e também não precisa de muito, né? Então a gente compra uma embalagem dela já lavada e ela dura praticamente uma semana inteira. Porque compensa você comprar ela sem ser lavada quando você vai fazer bastante quantidade, né? Quando você precisa de bastante. Só que a gente tava comprando tipo umas 3 dessa daqui e tava estragando tudo. Então eu tava lavando desnecessariamente. Aí a gente começou a comprar daquela, só que dessa vez eu resolvi comprar essa porque é só pra essa semana mesmo. E eu, como eu falei, eu já ia lavar a folha da couve, então essa foi minha escolha. Compramos um pedaço de melancia, porque também tava precisando de uma fruta nessa casa. E esse pedaço aqui tava barato, foi R$ 7. 2 pedaços de queijo gorgonzola, por quê? A nossa refeição preferida que a gente tem, assim, que é quando a gente vai fazer nosso date da semana em casal, é fazer um bife de carne, o que a gente mais gosta é filé mignon, mas pode ser a carne que a gente tiver comprado, com molho branco de queijos de gorgonzola. Então, quando ele foi no mercado, a gente não tinha se programado pra comprar, então ele acabou não comprando, mas aí, no meio da semana, a gente resolveu fazer esse jantar de última hora, e aí a gente teve que ir no mercado aqui perto, que é mais caro, e foi quase R$ 20 o pedaço do queijo aqui. Então agora que a gente já foi nesse mercado aqui, que é um pouco mais barato, eu falei pra gente já comprar 2 e deixar um congelado e um na geladeira, né? Porque aí a gente já tem pra 2 vezes e não vai precisar comprar aqui no mercado mais caro. Esse daqui, no caso, foi R$ 13 e esse daqui 15. E por fim, temos abobrinha, temos bastante legumes, bastante salada pra fazer. Tô bem empolgada já pra fazer a janta e eu gosto muito dessa sensação de estar com vontade de comer salada e de ter comprado tudo isso, por mais que dê um pequeno trabalho agora pra higienizar tudo, cortar e colocar no potinho a melhor coisa possível, até a salada já pronta na geladeira. Então eu faço esse esforço no dia que a gente vai no mercado, no dia que eu vou na feira, pra já deixar tudo cortadinho, porque eu sei que durante a semana, quando eu estiver ali no fluxo de trabalho, eu não quero parar pra ficar cortando, ficar higienizando, lavando alface. Então eu já deixo tudo prontinho. Agora eu vou colocar tudo aqui na água com cândida por uns 15 minutinhos e depois já deixar na geladeira. E mais tarde, na hora de fazer a janta, já vou deixar tudo prontinho, cortado pra semana inteira. E isso com certeza vai facilitar demais durante a semana a vontade de comer alguma coisa fora da dieta, de pedir uma pizza, sei lá, pedir um hambúrguer, fazer alguma coisa que não tá no plano ali. Eu também já tirei o frango do congelador, coloquei na geladeira pra gente fazer frango pra alguns dias seguidos. E fiz arroz também ontem. Então, hoje é quinta-feira, mas a comida da semana que vem já tá quase encaminhada, então não precisa fazer certinho no domingo, né? A gente às vezes faz no meio da semana mesmo, no dia que dá ali, mas pelo menos pra alguns dias a gente vai ter comida já pronta e isso que importa, porque é isso que ajuda muito.
Isso aqui é tão satisfatório. Temos salada cortada que vai dar para almoço pra janta. Alface lavada, um pouquinho da salada que sobrou de ontem, mandioca cozida, feijão que estava congelado, então ele ainda está um pouquinho congelado, mas eu vou colocar no micro-ondas. Frango cortado e temperado para uns 2 dias. Arroz que eu vou dar uma esquentada, ele estava na geladeira. Frango para o almoço de agora. E brócolis cozido, que vai dar para alguns dias também. E bora almoçar, que a gente tá morrendo de fome. Parei de trabalhar um pouquinho para vir fazer tudo isso, mas pelo menos agora temos comida e salada, bastante salada para as próximas refeições. A gente alugou a churrasqueira do prédio, que tem um forno de pizza, e a gente vai fazer uma noite da pizza com... Fango batido. Vamos fazer até as massas, a gente tá levando tudo aqui, os ingredientes já estão lá, e é isso. Deixa eu ver. Pizza saindo, 400 reais o pedaço. Feito em casa. Essa ficou bonita. Só ficou deformada. Não, bonita já tá querendo demais. É a pizza do Ricardo, individual. Fiz pra ele. Não é foto, é vídeo. Qual que era a sua ideia, Manuel? Agora a gente tá fazendo pizza doce. Borda de doce de leite. Doce de leite. Borda doce de leite. Querem um pedacito? Aqui tem lá dentrito. Restito de pizza salgadita. Massita crua. Virou espanhol o vlog. Nada por motivo nenhum. É italiano, não é espanhol. La pastita. Bem, Carol. É muito boa. Tá Tá boa? 1000 vezes melhor do que a pizza que a gente comprou pronta no Coop. Parecia uma bolacha termitrada. Atualizações sobre a pizza. Agora são 10h30 da noite. Tá todo mundo cheio de pizza. A gente começou, era 5h30 da tarde por aí. E ficou uma delícia, mas tá todo mundo cheio. Agora eu tô indo buscar Eno. Terminamos a noite da pizza. Todo mundo terminou tomando Eno, que a gente comeu demais. Mentira, só meu pai e o Emanuel tomaram. Eu não tô me sentindo muito cheia, não. Eu comi, tipo, bastante, mas não tô passando mal. Mas tava muito bom. Foi difícil no começo fazer as pizzas. A gente descobriu que é difícil mexer no forno a lenha, acender e manter a temperatura certa para conseguir fazer a massa não ficar crua e também não queimar. Dá pra ver que eu tô branco ainda. O Emanuel tá todo sujo, acabou se cortando a perna no final, que ele foi levar a sacola com a faca, cortou a perna, mas tá tudo bem. Mas tava bem gostoso as pizzas, eu gostei muito das pizzas doces que a gente fez e foi bem legal também. A churrasqueira também, a gente gostou muito do espaço, do nosso prédio, né, no caso. Você vai mostrar os resultados? Bom, eu filmei um monte de coisa. E é isso, galera. Agora é 00:30, a gente vai pra casa arrumar todas as coisas lá. No espelho dá pra ver que meu short tá muito sujo, velho. Que isso?
Sobrou um monte de ingrediente, porque a gente não calculou direito, mas melhor sobrar do que faltar, né? É verdade. E a gente usa Qual foi a sua pizza preferida? chocolate com morango sempre. A minha também, ainda mais que a gente pode fazer do jeito que a gente quer. Eu coloquei chocolate ao leite, põe um chocolate Mas branco. aquela 2 queijos que eu fiz depois ficou boa, hein? E ficou muito bom também, doce de leite com banana e chocolate branco. Nossa, com certeza eu farei mais vezes. E essa massa é muito boa e muito fácil de fazer, porque não precisa descansar. Vou terminar esse vlog sobre alimentação por aqui. Deixem aqui nos comentários o que vocês pensam sobre alimentação, o que vocês acham sobre alimentação intuitiva, se vocês já pensaram sobre isso, se vocês pensam de uma forma parecida comigo de querer ter uma dieta para ter noção das quantidades, para saber assim as coisas principais, os nutrientes que você precisa, mas também tentar seguir a dieta de uma forma mais intuitiva, sem restrições, porque né, a gente provavelmente você também já teve algumas experiências que você sabe que não deu certo e que acabou tendo um efeito rebote depois, então foi muito pior. Então me conta aqui como que é a sua relação com a alimentação. Vamos conversar um pouco, vamos se ajudar. Quem sabe eu faço mais vlogs sobre esse assunto por aqui. E vamos em busca de uma alimentação mais saudável, que nos faça bem e que a gente consiga se sentir bem com o nosso corpo e com a nossa saúde. E é isso, obrigada por estarem aqui, por acompanharem esse vídeo todo até aqui. E a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo!